E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, tá? Brincadeiras à parte. A relação Japão e China está totalmente estremecida, tá? Porque eu vou trazer uma série de fatos para vocês que tem acontecido e do que eu tenho acompanhado, tá? Nessa brincadeira toda. Então já dá para você sacar por A mais B que, dependendo da situação, poderia não ter chegado nesse ponto. Sim, não poderia não ter chegado nesse ponto. Mas o grande problema é, tá? Existem aquelas pessoas radicaizonas, aqueles nacionalistas radicais, tá? E nesse ponto, pelo que eu percebi dessa situação toda, a China levou nessa escalada toda por causa desses radicais, desses nacionalistas radicais. Então, é aquela velha história, tudo que é radicalismo é complicado, tá? Tudo que é radicalismo, ele leva a situações desagradáveis, para não falar outro tipo de palavra, tá? Por que eu falo isso? O que eu tenho acompanhado, essa parte da Pelosi, do que foi que aconteceu na situação toda, eu vou trazer para você, tá? E eu vou trazer para você também algumas ações que a China tem tomado, que não só com o Japão, tá? Japão e alguns outros países também, tá? Então já dá para você ter ideia que alguma coisa, como é que se fala assim, está muito frágil na China, tá? E eu vou trazer um pouco dessas razões que está meio frágil na China, que a mídia conseguiu captar, a mídia conseguiu soltar, tá? Por que eu falo isso? Você sabe que existe uma restrição muito grande de censura na China, tá? Mas graças a Deus conseguiu vazar alguma coisa, tá? E com isso dá para fazer uma ligação de ponto, do ponto A ao ponto B, tá? Sobre a situação que está passando. Então eu vou começar aqui sem mais delongas para você ter uma ideia do que está acontecendo, tá? Olha só, primeiramente com o Japão. Um representante do Ministério das Relações Exteriores da China recusou-se a considerar válido o protesto feito pelo Japão contra o lançamento de mísseis chineses em águas da zona econômica exclusiva do país. Até aí tudo bem, tá? Até aí tudo bem. O governo japonês apresentou protesto formal contra o lançamento dos projéteis, depois de constatar que 5 mísseis balísticos disparados pela China em amplos exercícios militares caíram em águas da zona econômica exclusiva do Japão. Tanto que Okinawa estava pavorosa. Ela estava, como é que se fala assim? Tanto que apareceu até o Tamaki para falar, tá? Eles estavam pavorosos por causa desse tipo de coisa, tá? Olha só as palavras da representante chinesa aqui, tá? Presta bem atenção nesse ponto, porque esse tipo de coisa já mostra o respeito que o chinês está tendo pelo Japão. Como é que vai ser? O governo chinês, não o povo, o governo, tá? Apesar que em partes, não vou ficar quieto, mas continuando aqui. O porta-voz da chancelaria Hua Chunying declarou: como a China e o Japão não fizeram nenhuma delimitação marítima em águas relacionadas, não se pode falar em atividade militar da China em zona econômica exclusiva do Japão ou incursões em águas correspondentes. O que você interpreta por isso? Escreve aqui nos comentários. A minha interpretação é que a China não considera que o Japão tem uma zona econômica exclusiva. Por quê? A China e o Japão não colocaram limites físicos. Claro que todo país ele tem aquele limite fictício até um certo tanto. Quem estudou sabe que até um certo tanto do litoral para o fundo adentrando o mar, até certos quilômetros, aquilo é considerado território soberano daquele país. Então é aquela velha história, é a zona econômica exclusiva do Japão. Mas a China não considera isso. Então o que a China está considerando? Só o solo japonês, o que está em ar, em água, até a beiradinha do litoral japonês não vale para a China. Então, aonde que ela mandar míssil, desde que não caia em solo japonês, se cair no ar é bom, né? Se cair na água, ou ficar voando, igual que eles estão mandando. A China está mandando vários drones pro lado do Japão, já mandou 2, tá? Que estão sobrevoando perto de algumas ilhas do Japão. Ela não está nem aí. É um ato de provocação, claro.
Vocês entendem como é que a coisa tá? Então, a China ela tá um pouco se lascando pro Japão. Se ela tiver que mandar uma bomba no mar do Japão, ele explodir tudo o mar do Japão, ela manda. Porque ela não considera o mar do Japão sendo do Japão. Porque não tem um limite físico. Vocês entendem a hipocrisia do negócio? Tá? Mas continuando. Tá? Olha só o que aconteceu com os Estados Unidos. A China está interrompendo a cooperação com os Estados Unidos em várias áreas, incluindo o diálogo entre comandantes militares do alto escalão e as negociações climáticas em retaliação à visita da Pelosi. Até aí tudo bem. Mas olha só. O ministro das Relações Exteriores da China também disse que está suspendendo a cooperação com Washington na prevenção do crime transfronteiriço, do tráfico de drogas e no repatriamento de imigrantes ilegais, entre 8 medidas específicas, que ela não especificou quais são as outras 8 medidas. Tá? Você viu que ela colocou ali algumas aqui, colocou 3. No caso, a prevenção do crime transfronteiriço, tá? No tráfico de drogas e na repatriação. Ela não vai participar mais. Então, se algum americano for preso na China, ele vai morrer duro e seco na China, porque eles não vão repatriar a pessoa, eles estão lascados. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B que acabou a conversa amigável, tá? Em relação aos países. Aí continuando aqui, tanto que, caramba, cadê aqui o negócio? Ou do Canadá. Desculpa essa pausa aqui que eu estava procurando um negócio aqui. Tá? O ministro das Relações Exteriores da China disse que convocou o diplomata canadense de níquel com sede em Pequim sobre a participação do Canadá em uma comunicação emitida pelos ministros em Relações Exteriores do Grupo dos 7. Tá? Houve, como é que se fala assim, uma reunião, tá? O pessoal do Grupo dos 7 estava ali, tá? E eles sentaram a língua em relação ao que a China estava fazendo por causa da Pelosi, tá? Desses exercícios militares, e a China não gostou. Tá? Aí vamos aqui. Esta é a mais recente de uma série de queixas diplomáticas feitas por Pequim depois que o G7 pediu à China que resolvesse a tensão em torno do Estreito de Taiwan de maneira pacífica. Presta bem atenção nas palavras desse cara. Tá? Se isso aqui não for uma ameaça, eu não sei mais o que é. Tá? O vice-ministro das Relações Exteriores da China, Xi Feng, convocou o níquel e instou o Canadá a corrigir imediatamente os seus erros na questão de Taiwan ou suportar todas as consequências de acordo com o comunicado das Relações Exteriores da China, publicado. Então já dá para você sacar que a China não está de brincadeira? Não está de brincadeira. Por quê? Aconteceu alguma coisa por trás para a China estar assim só por causa da Pelosi? Não. Tá? Por que eu falo isso? Vazou, tá? Graças a Deus ainda tem algumas mídias que conseguem vazar alguma coisa. Todo mundo sabe a questão de censura da China, o que acontece. Tá? Ali. Mas graças a Deus algumas mídias conseguiram vazar. Tá? E o que eu acompanhei desse vazamento, dessas mídias, foi o seguinte. Antes da Pelosi vir, tá? Claro que existia aquele pensamento tal, de não deixar a mulher vir, que não sei o que eles iriam tomar todas as consequências. Só que teve uma pessoa, um radicalzão, tá? Que ele começou a inflar o povo. Ele era editor, tá? De uma grande mídia, tá? E nisso ele tinha, por ser editor de uma grande mídia, você sabe que sempre tem essas pessoas que estão na mídia, sempre tem algum poder de voz. Só que esse cara, como é que se fala assim, ele era um radicalzão do governo, né? De partido político ali do Xi Jinping. Então o que aconteceu? Esse cara, com respaldo entre aspas do governo, ele começou a inflar o povo, né? Antes da Pelosi vir. Então estava naquela lá, não vai deixar a Pelosi pousar, vamos tomar todas as medidas, vamos nem ter que tacar míssil, que não sei o que, vamos barrar isso. Estava inflando a coisa ali de uma maneira assim, horrenda. Tá?
Só que nisso a Pelosi veio, pousou em Taiwan, foi embora, veio para o Japão, foi embora. Aí nisso o que aconteceu? Nesse meio tempo que a Pelosi pousou, ninguém estava esperando, entre aspas, que ela fosse realmente concretizar o fato. E nisso o que aconteceu? Os radicais, o povo radical ali, tá? Os nacionalistas, os caras entraram em alvoroço. Houve um alvoroço muito grande ali com essa ideia toda. Aí foi nisso que a China começou a fazer os exercícios militares. Por quê? Para tentar mostrar poder para o povo que eles não estavam perdendo o poder em relação a esse tipo de coisa. Só que a cabeça desse Hu rolou a prêmio. Tá? Eles, como é que se fala assim? Esse Hu ele teve que, como é que se fala? Tomar uma série de medidas por causa do que ele fez, porque o governo caiu matando em cima dele, por ele ter inflado. Porque dependendo da situação com a China, poderia não ter chegado nesse pé, poderia não ter chegado nesse pé. Mas por causa de uma pessoa inflando tudo, uma pessoa com um certo poder, tá? Inflando tudo com a grande massa, deu no que deu. Vocês entendem? Por isso que eu falo que, dependendo da situação, das pessoas que te vendem algo, para você comprar algo, dessas pessoas que te vendem, isso pode gerar sérios transtornos, sérios problemas para você que compra algo, para você que transmite essa palavra desse algo dessa pessoa para outro. Por isso que eu falo que eu não sou influenciador digital, em momento algum. Não quero ser. Tá? Porque eu não quero influenciar na vida das pessoas. Eu quero trazer certas informações, sim, para que as pessoas fiquem atentas à situação. Em cima dessa situação, elas consigam achar saídas. Não é ficar assim, abaixar a cabeça, complicado, porque a partir da hora que você coloca a cabeça virada para o chão, você só vai ver o chão, você não consegue ter visão de mais nada. A partir da hora que você olha para o horizonte, você tem informações, você olha para o horizonte, você vê para frente, você vê chances, existem chances. Se você olhar para o chão, você só vê chão. Eu sei que tem pessoas que sempre falam, sempre descem um pau em mim, mas é aquela velha história. Eu pergunto para essas pessoas, vocês entendem de gestão de risco? Vocês têm conhecimento de gestão de risco? Ou vocês sabem o que significa uma gestão de risco? É isso que eu faço aqui, entre aspas. Quando eu trago certas informações, eu estou fazendo o quê? Gestão de risco. Eu estou fazendo o quê? Trazendo certas informações que podem ser pertinentes para as pessoas. Em cima dessas informações pertinentes, as pessoas vão decidir o que elas vão fazer. É o que qualquer firma faz. Que qualquer empresa de pequeno, médio, grande porte faz. Quando ela pega informações. Ela pega as informações ali, tá? E ela vai analisar os riscos. Em cima desses riscos, o que é? Risco de investimento, risco de expansão, risco de prejuízo e uma série de riscos. É a mesma coisa. Um exemplo na vida de todo mundo do Japão, todo mundo, 100%. Gestão de risco para terremoto. Ninguém do Japão está isento desse risco. Tanto, por isso que na parte de gestão de risco existe a palavra mitigar. A palavra mitigar nada mais é o que? O risco ela tem grandes chances de acontecer, mas se você mitigar o risco, você pode passar aquele dano, aquele estrago com o mínimo de dano possível ou um dano quase zero. Mas para isso, o que você tem que fazer? Uma série de ações. Uma dessas ações é o que é? Tá? Dependendo do terremoto, você pode não impedir sua casa de cair, mas você pode ter certas ações que te salvem naquele momento ou que te salvem alguns produtos alimentícios para você ficar bem por alguns dias. Um exemplo, aquela velha ideia da malinha, né? Para você sair correndo. Quem te fala de kit de primeiros socorros, tá? Resumindo a coisa. Você vai colocar ali dentro comida, peça de roupa, algum medicamento, tá? Alguma coberta, algum casaco, algumas coisas assim. E vai deixar lá no canto. Não vou falar para você esquecer. Deixa lá no canto, geralmente perto da porta. Por quê? Se der algum terremoto e você tiver que sair correndo, você não vai ter tempo de montar essa malinha ali.
Então, essa malinha pronta, o que que é? Já vai te dar uma certa provisão de coisas que vão te sustentar por um certo tempo. E nisso vão minimizar a sua dor naquele momento. Então, aquela velha história. Teve o terremoto? Teve. Você não pôde evitar. Mas você teve como passar um certo momento depois desse terremoto sem grandes prejuízos. Ou sem grandes, como é que se fala assim, dores de cabeça em relação às outras pessoas que tiveram que sair sem a roupa, só com a roupa do corpo. Isso é mais ou menos uma gestão de risco. Tá? A mesma coisa também da gestão de risco. Você pode construir uma casa anti-terremoto. Tá? Então você vai colocar o máximo de coisas possíveis ali para quando der um terremoto a sua casa não venha ao chão. Isso é uma outra gestão de risco. É a mesma coisa, quando você vai comprar sua casa no Japão e você vê que existem muitos locais que dão enchente. Então, para uma parte da gestão de risco, o que que é? É você fazer verificação da área se ali não tem prospecto de enchente. Isso faz parte de gestão de risco. Então existe uma série de fatores que eu tento passar para vocês que as pessoas não entendem. Aí ela fala assim, isso daí é um ignorante, isso aí tudo bem. Né? Como é que fala? Falar até papagaio fala. Tá? Mas você vê que existem, nas áreas de administração, economia, existem, né? Tecnologia, existe essa parte de gestão de riscos. E eu sou formado nessa área. Por isso que eu trago para você certas informações que as pessoas não entendem. Por que que eu estou trazendo aquela informação? Porque faz parte da gestão de risco. Porque eu não quero que você se lasque da mesma forma que eu já me lasquei, por falta de informação. Então, por eu aprender certas coisas, eu estou trazendo já para você. Tá? Então você vê que, dependendo do que o Kishida falar, dependendo das coisas que acontecer, pode ser que lasque o Japão, pode ser que lasque. Eu gostaria muito que Deus iluminasse a cabeça do Kishida e certos ministros. Porque dependendo da forma que eles falarem, a boca que eles abrirem, vai dar problema. Você vê que os Estados Unidos ele cancelou um teste de míssil balístico que ele ia fazer essa semana. Por quê? Com a China puta da vida, mandando foguete para tudo quanto é lado. Se os Estados Unidos só faz um teste balístico agora, pode ser que seja considerado provocação. E nisso pode ser que dê mais problema. Porque você está me provocando, você está fazendo teste de força comigo. E acontece, questão de interpretação, acontece muita coisa. Foi igual na história desse Hu. Desse Hu, né? Dele é Hu. Né? Igual a história desse Hu que aconteceu lá na China, com essa história do inflame. Ah, japonês, mas como é que você sabe disso? Por que você não colocou o link ali? Não coloquei o link por quê? Nesse ponto eu acho desaforo eu ter que colocar link. Eu acho desaforo as pessoas que me pedem link também. Por quê? Eu tenho todo o trabalho para pesquisar, eu tenho todo o trabalho para traduzir, para trazer o vídeo para você, para a pessoa pegar tudo de mão beijada. Não aceito esse tipo de coisa. Da mesma forma que eu tenho que trabalhar para trazer os vídeos para você, as matérias dos vídeos, as pessoas também podem. Eu não fui criado dessa maneira a receber tudo a pão de ló. Não. Então, se as pessoas querem ter alguma coisa... É igual a história também de muitos YouTubers que fazem muitos vídeos bacanas. Os caras têm todo o trabalho para poder fazer o vídeo. Eu acho bacana demais os vídeos dos caras. Tem muito vídeo bacana. Mas o cara teve o trabalho para fazer o vídeo. Procurar, fazer o roteiro, edição, tá? Parte de vídeo, até colocar. Você vê que tem trabalhos primorosos aí no YouTube. De muitos YouTubers. Mas os caras aqui, os caras estão ralando. É a mesma coisa aqui. Eu estou ralando aqui para trazer a matéria para você. E tem pessoas que querem de mão dada. Não, eu não. Tá? Então, igual assim no caso da história desse Hu, em relação a toda essa confusão que está tendo na China, você pode acreditar como não precisa acreditar. Está com dúvida? Faça uma pesquisa. Tá, aí na mídia. Você verá por A mais B. Se você for um cara competente, realmente, desculpa, isso não é para você no caso assim, que não pretende fazer a pesquisa, mas no caso das pessoas que pretendem fazer a pesquisa, que querem realmente provar por A mais B esse tipo de coisa, que sempre tem, tá? Vai atrás. Se você for um cara realmente competente, você vai conseguir. Tá? Você vai conseguir achar essa história. E aí? Tá? Mas de qualquer maneira, cada um sabe da sua verdade. Eu não ganho nada, como é que se fala, em tentar vender alguma coisa para você. Eu não estou vendendo nada para você. Tá? Estou aqui te passando uma
informação, até porque eu não quero que você acredite. Tá? Como já falei assim, não sou influenciador digital, não quero que você siga as coisas que eu falo. Eu quero que você pegue as informações, filtre essas informações, já cansei de falar isso, filtre essas informações, leve junto com a sua experiência de vida e em cima disso você aplique as ações, melhor ações na sua vida. Simples. Não precisa de mais nada. Tá? Diferentemente de outros. Né? No caso assim, faça isso. Mas você vê que esse faça isso pode ser que dá certo para um, não dá certo para o outro. Da mesma forma que deu certo para o youtuber, não deu certo para outra pessoa. Por quê? Porque são vidas diferentes, são situações diferentes. Então o que se aplica a um não se aplica ao outro. Por que eu vou falar que o que eu quero que você faça, se eu não sei, entre aspas, como é que é a sua situação financeira, como é que está a sua vida, como é que está a sua parte psicológica. Tá? Então se eu não levar em como é que se fala assim, uma série de sérios fatores, de vários fatores ali, eu não tenho como te falar algo que pode ser que dê certo. Porque vai faltar dados para análise. Então é complicado, é muito complicado. Então por isso que eu falo, não sou, como é que se fala assim, influenciador digital. Mas acredite quem quiser nesse tipo de coisa. Estou trazendo os dados, estou trazendo os fatos. Aí vai de cada um. Tá? Mas a coisa não tá boa pro lado de cá? Não tá boa. Então, resumindo em miúdo para finalizar, porque o vídeo ficou compridaço demais. Tá? Passou até além da conta por causa de certo desabafo também. Não tá boa? Não tá boa. Dependendo da forma que o Kishida e os ministros do Japão lidarem com a situação, não vai ficar bom. Vai dar ruim. Pode ser que impacte o quê? Primeiramente, a parte econômica. Pode ser que dê um grande impacto econômico. Vamos torcer para que não. Eu torço para que não. Tá? Porque senão vai impactar muito na vida financeira das pessoas aqui no Japão. Tá? E de forma direta, não é de forma indireta, de forma direta, com trabalhos, tipo, diminuição de horários de trabalho, isso não chegar a demissões. Tá? E se a coisa se agravar ainda mais, aí chega numa escala bélica. Aí o pau vai comer mesmo, aí ferrou. Tá? Aí como eu falo, aí é pena para quem te quer, né? Quem pode mais toma menos e vida que se segue. Tá? Mas fica aqui já, entre aspas, o pequeno alerta, tá? Que a coisa não realmente está boa. Tá? E poderia ter ficado numa escala bem mais leve, bem mais light, se não fosse os famosos radicais. Tá? Por isso que eu peço para você, não seja um radical na sua vida. Tá? Aprenda com os erros dos outros. Não seja um radical. Todo mundo que é radical, uma hora ou outra acaba se queimando. Tá? Se queimando e fala assim, tendo que pedir desculpas, e as pessoas geralmente não gostam de pedir desculpas, elas têm um certo orgulho de pedir desculpas. Então, para evitar esse tipo de coisa, para chegar nesse pé, evita. Você vê que nós temos um grande exemplo disso no Brasil. Tá? Você vê aqueles movimentos radicais no Brasil, em vez de gerar paz, só gera guerra. Você vê no Oriente Médio também. Tá? A parte de radicalismo. Se fosse um pouco mais brando, não teria aquele tanto de guerra que tem no Oriente Médio. Todos os anos, todos os dias, aqueles combates, várias pessoas morrendo, pessoas na pobreza, pessoas sofrendo, e etc. Por quê? Você vê que todo radicalismo não presta. Isso já foi mostrado, é fato. Então não seja um radical. Tá? Só para finalizar o vídeo aqui, não seja um radical. Abra a mente, expanda sua mente, como é que se fala assim, para as possibilidades do universo. Tá? O universo é muito grande, é muito amplo. Você vê que ninguém conseguiu mensurar o final do universo. Isso sem contar Deus, tá? Só estou falando universo. Então você vê que existem muitas possibilidades. Existem infinitas possibilidades. Por que você vai se radicalizar só para uma coisa e ficar fechado? Porque radical ele fica fechado numa coisa só. Besteira. Loucura, esse tipo de coisa. Tá? Então, por favor, abra a mente, expanda, tá? Seja de uma forma, como é que se fala assim, como pessoa, religioso, seja lá o que for, mas não seja um radical. Porque já te dei vários exemplos aqui. Você vê radicalismo religioso, leva à morte. Radicalismo político leva à morte. E uma série de formas. Você vê que a próxima pessoa que é radical com ela mesma, ela se mata. Um suicídio de uma pessoa não é uma ação radical com ela mesma? É radicalismo. Ela não se abriu a novas possibilidades daquela, como é que se fala assim, daquela depressão, daquela situação possa melhorar. Não, o negócio vai ficar assim, eu vou continuar fudido, vou me matar. Isso é radicalismo.
Então, expanda a sua mente, né? Vamos para frente, né? Como eu falo, não vou falar para você pegar na minha mão, porque, como eu falo assim, é meio complicado, eu sou casado, tá? Mas, brincadeiras à parte, tá? Vamos todos viver um pouco mais em paz, tá? Eu peço para você, sei que o vídeo ficou comprido, tá? Mas é um apelo que eu falo para você, porque tem muita besteira no mundo acontecendo por pouca coisa. Por causa de quê? Pessoas radicais sem noção. Tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais.